Jogos indies são melhores do que jogos AAA. Eu vou começar esse vídeo com essa frase, mas eu não acho que isso seja 100% verdade. Apesar de eu concordar bastante com a opinião dessa frase, ela não é 100% verdadeira. E por que disso? Bem, eu vou explicar. Adiantando a resposta, sim, mais ou menos, mas calma, o vídeo não acabou, eu vou mostrar o porquê disso. E só um aviso, eu não tô dizendo que jogos AAA são ruins, e sim tô mostrando a minha opinião, porque eles são menos importantes do que os jogos indies hoje em dia. Oi, eu sou o CrossX, mas se você não me conhece, só me chama de Cross mesmo, tanto faz, isso não é importante muito pro vídeo. Tá, pra poder mostrar o porquê eu acho que os indies são um pouco melhores que os jogos AAA, vamos ter que explicar o que é cada um deles. Um jogo indie é aquele jogo feito por uma pessoa ou um grupo pequeno de indivíduos, sem o apoio financeiro de grandes empresas ou simplesmente um bolso gigantesco para poder produzir o jogo. Ou melhor dizendo e resumindo, os jogos indies não são feitos por pessoas muito influentes, tá ligado? Ou só empresas muito conhecidas com um bolso gigantesco para poder bancar o jogo e produzir ele com um tempo de 2 a 3 anos ou às vezes até menos, dependendo do tamanho do jogo. E não, GTA 6, pode parar de demorar tanto para lançar, porque você não é um indie e você não precisa demorar tanto tempo para tentar fingir ser um. E vai se fuder, Rockstar, bem de graça mesmo. Os jogos indies estão sendo muito populares hoje em dia, com o lançamento do famigerado e muito aguardado Hollow Knight Silksong, um jogo indie maravilhoso, mas ele não foi o primeiro jogo indie que é feito por uma pessoa só, ou um pequeno grupo de pessoas, que se tornou famoso. E bem, falar de jogo indie sem citar FNAF para uma pessoa como eu é quase impossível. E em agosto de 2014, o jogo indie mais famoso do mundo, creio eu, foi lançado, o vulgo Five Nights at Freddy's. Eu não ligo se você não joga, não assiste ou só não interage com o conteúdo desse jogo. Você muito provavelmente já ouviu falar de Five Nights at Freddy's, ou melhor dizendo, FNAF, em alguma época da sua vida. Independente se você estava viciado em jogos indies ou jogos de terror, você com certeza já ouviu falar sobre FNAF. Tá, mas por que pra mim é impossível falar de jogo indie famoso sem falar de FNAF? Simples, saiu de um jogo, de um software fudido, vulgo Click Team, para jogos feitos na Unity, que é a desenvolvedora de jogos, ou software de jogos, melhor dizendo, mais famosa hoje em dia. Não é a melhor, com certeza não deve ser a melhor, mas é a mais famosa. Você muito provavelmente já jogou um jogo no celular, aparecia aquela logo, Made with Unity, você provavelmente já passou por essa época da sua vida. Tá, Cross, mas por que o FNAF é tão importante pra você? Porque é simples, ele generalizou e deixou mais famoso os jogos indies. Não foi o primeiro jogo indie, com certeza não foi, deve ter tido outros, mas eu não sou muito inteligente pra pesquisar, por mais que a pesquisa desse vídeo já esteja gigantesca. É sério, eu fiquei um dia inteiro pesquisando conteúdo pra esse vídeo. Mas o FNAF, ele foi simplesmente o jogo indie que marcou gerações de jogos indies. Porra, muito jogo indie se inspirou em FNAF. Pô, Bending the Ink Machine, Pop Playtime, Garten of Banban, infelizmente, isso aí a gente vai deixar de lado, né? Só pra vocês terem uma noção do quanto que FNAF ficou famoso como um jogo indie, se você for na Game Jolt agora e pesquisar nas categorias, vai ter lá FNAF. FNAF ficou tão famoso pela Samsung Games, que na Game Jolt ele é considerado uma categoria de jogo. Isso é simplesmente absurdo, porque mostra o quanto que um jogo indie tem potencial pra ser algo gigantesco e ser amado por várias pessoas, tá ligado? E outro exemplo que eu venho dizer aqui é Bending the Ink Machine. A demo de Bending the Ink Machine foi lançada em 2017 e desde essa época veio conquistando corações de várias pessoas que são apaixonadas nesse tipo de jogo, vulgo Mascot Horror, que inclui diversos jogos, tanto famosos quanto não famosos, e jogos bons e ruins. Sim, eu tô falando de você de novo, Garten of Banban, por favor, morra. Sério, Bending the Ink ficou tão famoso como jogo indie Mascot Horror, que ele vai até ter filme, assim como FNAF teve. E falando em filme de FNAF, quando eu tô gravando esse vídeo, no dia da gravação desse áudio, o segundo filme de FNAF já lançou. Eu tô muito hypado, o primeiro filme, por mais que eu não tenha gostado muito dele, eu achei ele muito da hora. E eu quero muito ver esse filme, desculpa ter fugido um pouquinho do tema. E então, tá vendo como que você não precisa ser uma empresa muito grande pra fazer um jogo que toque no coração das pessoas e faça as pessoas gostarem do seu jogo? Não é tão difícil, cara. Isso mostra o quanto que os jogos indie são maravilhosos. Mas, agora,
vamos falar por que os jogos AAA são tão importantes para os jogos indies. Um jogo AAA é um jogo feito com um orçamento alto, feito por uma empresa grande e bem conhecida majoritariamente, com uma equipe bem maior do que jogos indies, podendo produzir o jogo em menos tempo ou com mais qualidade, tá ligado? E se você vira e fala, jogos indies são infinitamente melhores que jogos AAA, você, entre aspas, está falando mal dos jogos indies também. Eu não preciso falar que no começo de tudo, não existia jogo indie, existia jogo feito por empresa grande e feito por pessoa pequena, ou melhor, pessoa pequena é foda, né? Puta que pare, por uma empresa pequena, ou só um grupo de pessoas não conhecido mesmo. Tá, Cross, mas você vai ficar enrolando ou vai falar logo por que você acha que os jogos AAA são importantes para os jogos indies? Simples, jogos indies se inspiraram bastante em jogos AAA. E quando eu digo inspirar, não tô dizendo que eles copiaram, tá ligado? Eles pegaram inspirações de mecânicas, de ambientação, de gráficos também. E é por isso que eu não gosto de só falar, jogos indies são infinitamente melhores que jogos AAA, jogos AAA são caros, eles são demorados demais, o que não é verdade. Por mais que eles tenham um orçamento bem grande, é óbvio que pra você comprar o jogo, jogar ele, o dinheiro que você vai ter que gastar é bem grande. E até que bem... como é que eu posso dizer? Exagerado, não é? Metendo. Sim, eu estou falando de você metendo. Não é à toa que os jogos AAA são tão importantes que alguns até criaram categorias de jogos. Vulgo Dark Souls, que criou o gênero Souls-like. Tá, falar que criou é muito exagerado, porque já tiveram jogos com esse gênero antes, mas ele foi um dos que mais popularizou esse gênero de jogo para passar para as próximas gerações de videogames e jogos. O gênero Souls-like é um descendente do gênero roguelike, que eu vou explicar mais pra frente o que é. Os jogos Souls-like são muito conhecidos pela sua dificuldade extrema, uma satisfação gigantesca ao passar de um boss ou simplesmente passar de uma parte difícil do jogo que você tá jogando. Um Souls-like famoso e já citado anteriormente é o Dark Souls, que inspirou bastante em jogos como Hollow Knight, Elden Ring também, Sekiro e entre outros jogos, tá ligado? Tá, mas o que é um gênero de jogo roguelike? E bem, o roguelike nasceu em 1980 com o jogo Rogue, que é um jogo de exploração em masmorra que você tinha que passar umas salas para pegar um amuleto e voltar tudo sem morrer. E caso você morresse, você voltava do começo. E bem, foi aí que surgiu o gênero roguelike. Você jogar um jogo, avançar e tomar o máximo de cuidado para não morrer, porque senão você vai voltar do começo. E do roguelike surgiu o seu descendente, quer dizer, o segundo descendente, o roguelite. Um jogo roguelite é aquele jogo que, diferentemente do jogo roguelike, que você tem que prosseguir nas salas com cuidado, pegando upgrades e tomar cuidado para não morrer, para não voltar do começo, no roguelite a fórmula é a mesma, só que a execução é diferente. Você vai prosseguindo as salas, pegando upgrades, mas se você morre, você volta do começo, porém com os upgrades. E é isso que torna o roguelite muito mais atrativo do que o roguelike. Por mais que jogos roguelike não sejam ruins, o roguelite ele é muito mais atrativo, porque só a ideia de você estar progredindo, fazendo um progresso gigantesco, morrer e perder tudo é frustrante. Mas a ideia de ir progredindo, pegando upgrades, morrer, voltar do começo, porém com os upgrades, ou seja, metade do progresso que você já fez, é muito mais atrativo do que você só fazer um progresso gigantesco e morrer perdendo tudo. E é por isso que o gênero roguelike, hoje em dia, ele não é tão famoso com muitos jogos nesse gênero. Por isso que a galera prefere muito mais roguelite. E sinceramente eu também prefiro, mas eu gosto bastante do roguelike, porque eu gosto de tiltar bastante. Tá, mas eu já falei da importância dos jogos AAA, depois eu cheguei no surgimento de Souls-like, roguelike, roguelite. Então a que ponto eu tô querendo chegar com tudo isso? Na real, importância dos jogos AAA para os jogos indies. Cá entre nós, se os jogos AAA não tivessem lançados como eles são hoje em dia, hoje não teríamos nenhum dos jogos indies, ou pelo menos eles seriam muito diferentes do que são hoje em dia. E é por isso que você virar e falar que jogos indies são infinitamente melhores do que jogos AAA, é dar um tiro no próprio pé, porque os jogos indies lançaram por conta dos jogos AAA. Muitos jogos AAA inspiraram bastante em jogos indies. Um exemplo bem gordo aqui é o Phasmophobia, que se inspirou em Resident Evil e The Last of Us, na ambientação de Resident Evil e na forma que os monstros atacam de The Last of Us. Eu nunca joguei Resident Evil ou The Last of Us, eu só vi meu pai jogando. E por mais que eu tenha pedido a opinião dele sobre o assunto, eu não posso só pegar a opinião dele como verdade absoluta,
porque faz muitos anos que meu pai jogou o jogo. E então, bem, é o famoso efeito nostalgia. Você joga o jogo, por mais que o jogo seja bom, na sua memória ele é muito mais foda do que ele realmente é. Você vai jogar, você acha o jogo bom, mas você vira e fala: não é como eu realmente pensava que ele era. Então eu fui dando uma pesquisada pra ver se o que eu tava falando tava certo ou se eu não tava falando só merda. E realmente, Phasmophobia se inspirou em Resident Evil e The Last of Us pra poder criar o jogo. E quando eu digo inspiração, não quer dizer cópia. Muita gente vira e fala: ai, tal jogo indie se inspirou em tal jogo AAA, então copiou o jogo AAA. Não, nada a ver. Alguns jogos AAA também se inspiraram em jogos indies. Não pela ambientação, pelo design, e sim pelas mecânicas. Um dos pontos fortes do porquê eu acho jogos indies melhores do que os jogos AAA são as mecânicas dos jogos indies. Os jogos indies não têm medo de inovação. Eles pegam mecânicas que muita gente diria isso é impossível de dar certo e fazem funcionar. Eles não têm medo de virar e falar: isso aqui vai estar difícil de fazer, não vamos fazer. Não, se tá difícil, eles fazem de tudo pra conseguir fazer e tornar a experiência do player a melhor possível. Então isso quer dizer que os jogos AAA não ligam pra experiência do player? Não, nada a ver, eu só tô dizendo que os jogos indies, eles pegam coisas absurdas, vulgo mecânicas difíceis que muitas pessoas julgariam chatas ou simplesmente desinteressantes e fazem funcionar. Por exemplo, o Subnautica. Ele pegou a exploração do jogo de uma forma bem rebuscada. Se você for jogar tanto o primeiro Subnautica quanto o Below Zero, você vai virar e falar: isso aqui não tá muito legal não, acho que dá pra dar uma melhoradinha. Mas o Subnautica é característico por quê? Simples, por causa da sua ambientação enquanto você explora. Se você é um maníaco assim como eu, você joga o Subnautica sem música, ou porque você é talassofóbico, ou só porque você gosta de ouvir os sons do jogo mesmo. Os animais ao seu redor, a fauna, a flora, o som da aurora rangendo, que dá um cagaço do cacete. Mas é isso que deixa o jogo único, a sua ambientação enquanto você joga. Muita gente desistiu de jogar o Subnautica simplesmente pelo fato dele ter uma exploração básica, assim como outros jogos de exploração. Subnautica nunca foi um jogo apenas para você se imersar naquela exploração, e sim no ambiente que você tá. Independente do lugar que você tá, se é um lugar muito escuro, muito fundo, desconhecido por você, você fica com um cagaço, porque você sabe que a qualquer momento pode vir um bicho, quebrar o seu Siamov, ou simplesmente te matar, você perder seus itens e ter que voltar tudo a pé, ou simplesmente perder progresso, ou o seu mundo inteiro, caso você esteja jogando no modo hardcore. E isso que é um jogo de exploração. Você tá imerso naquele ambiente, você saber que o lugar que você tá pode ser perigoso, você ter medo de sair do lugar que você tá pra ir pra um lugar mais fundo, ou mais desconhecido, ou simplesmente um lugar com loot melhor, porque geralmente em jogos de exploração, um local com loot melhor é um local perigoso, com monstros mais fortes, ou simplesmente mais risco de morte para você perder seu progresso. E voltando ao ponto da exploração rebuscada de Subnautica, se você tirar a ambientação do jogo, os sons, vira um jogo de exploração e aventura comum. Pega item, crafta item, pega item, crafta componente para poder craftar o item. E, gente, Minecraft tá aí pra isso, senão o Subnautica seria um Ctrl+C, Ctrl+V do Minecraft, só que no mar e sem ser quadrado. Tá vendo que pra entreter o jogador não precisa de muita coisa, não precisa de gráficos muito fodas, ou uma RTX gigantesca que não cabe nem na porra do seu gabinete pra rodar o jogo por conta dos gráficos, pra poder transformar a experiência do jogador incrível. E é por isso que pra mim os jogos indies são melhores em transformar a experiência do player algo magnífico, algo memorável. E de novo, não tô falando que os jogos AAA não saibam fazer isso. Sabem, mas não da forma única que os jogos indies sabem fazer isso. Os jogos indies estão aqui simplesmente pra transformar todas as ideias que muitas pessoas, assim como eu e você, que não desenvolvem jogos ou simplesmente não tem experiência pra isso, queríamos ver. Tipo assim, quem nunca quis ver um robô tacando porrada em todo mundo no inferno só porque ele quer mais sangue e não quer morrer? Cara, isso é magnífico, pô. Ultra Kill é um jogo maravilhoso. Inclusive, eu acho que o próximo vídeo vai ser sobre a história de Ultra Kill. Me aguardem. Vai ser um vídeo de mais de 1 hora, porque eu já tô produzindo ele tem 2 semanas. Me aguardem! Mas no fim das contas, os dois tipos de jogos são bons, independentemente de qualidade, de ideia, de mecânica, se inspirou em outro jogo ou não. AAA e Indie são simplesmente maravilhosos. Eu não consigo virar e falar
se o meu jogo favorito é um jogo AAA ou um jogo indie, porque puta que pariu, eu gosto muito de Dark Souls, mas eu também gosto muito de Hollow Knight. Então eu fico ali entre esses dois e eu fico, porra, qual que é o melhor? Um jogo indie magnífico ou um jogo AAA maravilhoso também? Com a dificuldade absurda. Os dois são bem difíceis pra mim, eu gosto muito da ambientação dos dois, a música, o design, e é simplesmente maravilhoso. E é por isso que, de novo, eu falo, você não pode tacar pau nos jogos indie, falar que eles são ruins, muito menos jogos AAAs, falar que eles são muito bem feitos, demoram muito pra fazer, eles não ligam pra experiência do jogador, porque por mais que eles não tenham todo o carinho e cuidado que os jogos indies têm com a experiência do jogador, os jogos AAAs também fazem o melhor deles pra transformar a sua experiência uma das melhores, transformar a sua experiência naquele jogo incrível pra você, porra, daqui a 50, 60 anos virar e falar, nossa, esse jogo vai lançar uma continuação, um remake, nossa, eu lembrei que eu joguei esse jogo era muito foda. É simplesmente maravilhoso. Os jogos em geral são muito bons e a gente não pode só desqualificar eles porque um é melhor que o outro, um se inspira mais em outro, ou simplesmente porque um dá mais valor em uma área do que o outro. E lembrando, o que importa não é se o jogo ele é bom ou ruim, o que importa é o quão bom aquele jogo foi pra você e sua experiência com ele. Enfim, rapaziada, chegamos ao fim de mais um vídeo. Lembrando de novo que isso é só a minha opinião, você tem todo o direito de não concordar comigo e ter uma opinião diferente da minha. Mas se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, entre no meu servidor do Discord que tá aí na descrição. E eu sou o Crois, e nos vemos semana que vem, meus amigos. Falou, meus manos.